Olá, 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 queridos, a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para a gravação de mais um subsídio da lição agora de número 10, com data de 10 de março de 2019. O nosso título da lição é Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nós temos os hinos sugeridos, é o hino de número 5, o hino 24 e o 432. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 24 e o versículo de número 49, que nos diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A nossa verdade prática. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Só através do Evangelho de Cristo, do verdadeiro Evangelho de Cristo, é que serão derrotados todos os trabalhos do inimigo. Nossa leitura bíblica em classe, como de costume, não vamos fazer a leitura da mesma, mas estaremos dando a referência para que você, professor, e você, aluno, tenha assim como acompanhar por aí, por onde estiver assistindo essa aula. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo de número 5 ao 13. Aí depois você vai pular para o versículo 18 ao 21. Para você que já está conosco assistindo, não esqueça de assinar o canal, de deixar o seu joinha, de ativar o sininho para você receber sempre em primeira mão as nossas aulas, os nossos subsídios, todo o conteúdo aqui que nós trazemos para você, para a edificação da sua vida. Não esqueça também de marcar um amigo, não esqueça de compartilhar, de deixar suas sugestões nos comentários. É importante e acrescenta cada vez mais para a melhoria e a manutenção desta ferramenta tão preciosa que estamos usando, que é o canal aqui no YouTube, certo? Vamos então aqui à nossa introdução. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entrais em cidade de samaritanos. Desde já aqui na introdução, nós vamos destacar dois pontos. Primeiro, a animosidade, ou seja, uma divergência, um certo tipo de divergência que já existia entre os judeus e samaritanos antes de que tudo acontecesse, antes de que Jesus dissesse. Nós vamos entender no decorrer da lição. E outra coisa, outro ponto, Jesus também lhe disse que era para não entrar em cidade de samaritanos. Mas depois Jesus diz que é para entrar. Nós vamos entender também aqui nesta lição mais para frente. Então, dois pontos que não eram favoráveis à pregação do Evangelho ali, porque existia um conflito e Jesus disse para não irem em cidade de samaritanos. Nós vamos então agora, queridos, ao tópico de número 1, que nos traz o seguinte título: o contexto histórico de Samaria. O nosso objetivo aqui é explicar o contexto histórico de Samaria. Vamos lá. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Então entendamos, já de início, os samaritanos não eram nem judeus e nem gentios. Era uma mescla desses dois povos, era uma mescla desses dois tipos de gente, e dali então formavam-se os samaritanos. Quando que deu esta formação? Em 722 a.C., no período da dispersão das 10 tribos, quando foi dividida ali as 12 tribos.
a fundação de Samaria. A cidade foi fundada, queridos. Samaria foi fundada pelo pai do rei Acabe. Pelo pai do rei Acabe. Ele reinava sobre as 10 tribos na época da divisão. O nome do seu pai era Onri, o rei Onri, ou Onri. Ele comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou a cidade a qual deu o nome de Samaria. Olha, o rei comprou um pedaço de terra de um certo camarada chamado Semer. E em homenagem ao ex-dono daquele pedaço de terra, daquele monte, ele colocou o nome daquele lugar de Samaria, em homenagem a Semer. Então você pode dizer na tua classe isso. É importantíssimo você frisar todo o contexto geográfico do local, para que você, quando for tratar das coisas que aconteceu dentro, está mais claro na mente dos seus alunos, certo, professor? Então é importante você frisar isto. O cativeiro, o segundo subtópico. Os assírios levaram as 10 tribos do norte, que estava sob o domínio do rei Onri, que ele reinava na época. Então os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Aos poucos, os filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados das suas terras. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios. Ali se dava início os samaritanos. Ou seja, os assírios levaram as 10 tribos e ficou algumas pessoas ainda, alguma gente. E eles levaram o povo e trouxeram outras gentes com outras culturas de outros lugares para Samaria. E agora eles começaram a mesclar, eles começaram a ter relacionamento, a formar famílias desse pessoal que veio e o pessoal que tinha ficado. E a partir de então, a prole daqueles que ali estavam juntos que são denominados os samaritanos. Qual era a diferença entre os judeus e os samaritanos? Nós podemos destacar aqui 2 diferenças. Os judeus, eles recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Então já vem essa rixazinha desde antes, desde lá do cativeiro babilônico. Então não é da época de Jesus. Não foi Jesus que tinha uma rixa, não. Essa rixa, essa brigazinha deles já vem desde antigamente, de quando os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos. Aí o que acontece? Os samaritanos, como forma de uma birrazinha, como forma de algum tipo de invertida, o que eles fizeram? Eles rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento e pegaram para eles e tomaram como base apenas o Pentateuco, apenas os primeiros 5 livros da Bíblia. Então eles anularam todos os outros livros e tomaram para si apenas o Pentateuco. Porém, eles tinham um ponto em comum. Ambos esperavam a vinda do Messias, tanto os judeus como os samaritanos. Mesmo os samaritanos abolindo o restante do Antigo Testamento, eles sim esperavam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então agora, dando continuidade e entrando agora no segundo tópico. O Evangelho entre os samaritanos. Nós vamos agora expor sobre este Evangelho entre os samaritanos um pouco do que aconteceu através do Evangelho ali com os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Lembrando aqui, queridos, nós vamos falar agora e começar a citar, e é importante você, professor, citar na sua classe. Esse Filipe que estamos tratando não é o apóstolo Filipe,
Não é aquele Filipe que Jesus passa e chama ele para ir consigo. Esse Filipe aqui é um Filipe diferente. Ele era um dos diáconos. E um tempo depois ele aparece agora como evangelista, pois ele se destacava na pregação do evangelho. Primeiro subtópico, Jesus e os samaritanos. Olha que interessante. É importante frisarmos aqui dentro desse contexto duas coisas. Os samaritanos negaram Jesus pela aparência. Lucas 9, 52 e 53. Eles negaram Jesus através da aparência de Jesus, a aparência física. Porém, lá na frente, em João 4, 39 ao 42, eles aceitaram Jesus pela pregação da palavra. Ou seja, mesmo o nosso Jesus, simplesmente através da aparência, eles não o aceitaram. Mas quando eles ouviram a pregação do Evangelho, a pregação da palavra através de Jesus, eles se renderam ao Senhor, eles se converteram ao Mestre. Então fica aqui algo importante de frisarmos na sala de aula, que as aparências às vezes podem até espantar as pessoas, mas aquilo que nós pronunciamos, a pregação do genuíno Evangelho, é que traz salvação de almas, tanto para judeus, gentios, samaritanos, não importa. Só o Evangelho tem o poder de salvar. Mas Jesus ele proibiu os discípulos de ir nas cidades samaritanas. Só que depois da ressurreição, ele vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que é para eles pregarem tanto na Judéia, para os judeus, tanto em Samaria, para os samaritanos, como nos confins da terra. Para pregar em Jerusalém, para pregar em todos os lugares. Mas por que Jesus enfatizou Samaria? Isso aqui é uma revelação muito minuciosa e é importante você pegar isso e anotar. Por que ele citou Samaria? Porque antes ele tinha dito para não irem em Samaria. Se ele não cita Samaria aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, estaria confuso na mente daqueles irmãos. Porque já existia essa rixa. Jesus ainda disse para eles não irem. Se Jesus não cita que era para eles pregar em Samaria, eles iriam pregar em todos os lugares, menos em Samaria. Então fica aí importante nós sabermos isto. Segundo subtópico, o poder de Deus entre os samaritanos. O poder de Deus Pai operando no meio dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção naquilo que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Importante. Eles testificaram do poder de Deus, eles testificaram do poder do Mestre. Porém, foi através daquilo que eles ouviam. Através daquilo que eles ouviam, daquilo que Filipe pregava, é que eles conseguiram ver o poder de Deus. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus, só vem através da pregação do Evangelho. É através da pregação das palavras. Não adianta ter jargões, não adianta dizer isso, dizer aquilo. Não adianta nada. O poder de Deus só se revela através da pregação do genuíno Evangelho de Cristo. E ainda a palavra nos relata que todos paravam e prestavam atenção naquilo que Filipe pregava, porque tamanha autoridade era a que estava sobre a vida de Filipe. Paralíticos, coxos eram curados. Essa manifestação era uma autêntica comprovação do poder de Deus, da majestade de Deus sobre as hostes malignas, sobre tudo aquilo que vinha de mal. A pregação do Evangelho. Filipe realizava tudo isso, porém por meio da pregação do Evangelho. Então é importante você dizer isso, frisar isto. Só o Evangelho tem poder de transformar, de mudar, de curar, enfim, só o Evangelho verdadeiro de Cristo faz o sobrenatural. O batismo no Espírito Santo.
Filipe que batizava homens e mulheres. Ou seja, Filipe veio pregando e também batizando nas águas, batizando para o arrependimento de pecados. Porém, a notícia correu do que estava acontecendo. Chegou até a igreja em Jerusalém. A igreja se reuniu e enviou agora Pedro e João para que viesse colocar a cereja neste bolo, para que viesse completar aquilo que Filipe já estava fazendo. Filipe veio, batizou para arrependimento de pecados. Pedro e João agora veio com toda a autoridade, orando, impondo-lhes as mãos, e eles eram batizados no Espírito Santo, porque nós precisamos da palavra, precisamos de oração, precisamos sim de tudo, mas é o Espírito Santo que é a cereja do bolo, que completa toda a obra, que completa toda a maestria da orquestra. É o Espírito de Deus que vai agora impulsionar-nos a fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus quer que façamos. Só através do Espírito e pela pregação da palavra teremos êxito naquilo que formos fazer. Amém? Queridos, então vamos ao terceiro e último tópico desta nossa lição de número 10. Filipe em Samaria e Simão, o mágico. Nós vamos agora mostrar algumas coisas que aconteceu e vamos relatar algumas coisas a mais que aconteceu em Samaria, também falando a respeito de Simão, o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão, o mágico, entre vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível. Porém, tudo que eles faziam era através do ocultismo e do curandeirismo. Queridos, já puxando esse gancho e entrando aqui para o primeiro ponto, Simão o mágico. Vamos comentar tudo junto, isso que eu acabei de dizer aqui. Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Como eu disse, no contexto histórico ali, já existiam outras pessoas que operavam milagres ali em Samaria. Existiam esses mágicos que, através das forças malignas, eles faziam prodígios, eles faziam acontecer algumas coisas. Nós temos os exemplos lá de Moisés, que os magos também fizeram prodígios. Nós temos vários exemplos. E este exemplo desse Simão é um dos que na época operava. Então pensa o território difícil que foi para Filipe chegar e pregar o Evangelho e o Evangelho surtir efeito. Então, somente o verdadeiro Evangelho pode combater a todas essas heresias que tem, a todos esses misticismos, esses pseudos milagres que existem e acontecem em nosso meio. Só através da pregação do verdadeiro Evangelho. Ponto 2. A conversão de Simão. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína. É difícil saber, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual e artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Queridos, Simão, ele ficou impressionado não pelo que Filipe pregava, mas pelo que Filipe fazia. Não pelo Evangelho, não pela palavra, mas Simão, o mágico, ele ficou impressionado pelos prodígios, pelos milagres, pelos sinais que aconteciam através de Filipe. E aqui agora nós podemos fazer uma aplicação pessoal. E é importante você, querido professor, fazer também na sua classe, fazer aí na sua sala de aula, que quem vive atrás de milagre nunca se importou com a palavra verdadeira. Nós não podemos ser caçadores de milagres. Nós temos que ser grandes caçadores do genuíno,
da genuína palavra de Deus, de buscar saber na essência o que é verdadeiramente aquilo que estamos meditando. E a Bíblia diz que os milagres, os sinais, eles seguirão aos que crerem. Não é você correndo atrás dos milagres, é você andando procurando o Evangelho, pregando o Evangelho e os milagres correndo atrás de você. São sinais que tem que te seguir, não é você que vai atrás deles. Então é importante abrirmos a mente dos nossos alunos para isso. Nós vivemos um tempo onde o misticismo tem operado dentro das igrejas, mas eu creio que Deus tem levantado uma geração equilibrada, uma geração que busca saber a verdadeira função dos milagres e o verdadeiro sentido do Evangelho, certo? É importante dizermos isso. Assim impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Ou seja, ele disse, olha, Jesus verdadeiramente é o Messias, mas eu quero o Messias do milagre, eu não quero o Messias da salvação. Eu quero o Messias da palavra, eu não quero o Messias que transforma a minha vida. Então, é importante tomarmos cuidado com isso, porque infelizmente o que tem acontecido em nossos meios, queremos o Deus do milagre, queremos o milagre de Deus, mas não queremos o Deus do milagre. Vamos lá, o apóstolo Paulo agora repreende este mágico. A repreensão do apóstolo Pedro. Simão, na tentativa de subornar o apóstolo, ele foi desmascarado, porque ele tentou fazer o que muitos têm feito hoje em dia. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Parece que Simão imaginou ter descoberto a nova fórmula mágica, como os exorcistas de Efésios, lá em Atos 19:13. E dessa forma achou que poderia comprar esta fórmula. Só que não é uma fórmula, é o poder do Evangelho. Para ampliar o seu currículo e acrescentar no seu cardápio um novo serviço para o povo. Ou seja, ele tinha como um negócio, ele fazia para seus benefícios próprios. Ele não queria verdadeiramente, genuinamente o Evangelho. Ele queria o que o Evangelho poderia proporcionar através dos sinais. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Referência ao versículo 20 ao 23. Foi do nome Simão, isso agora é importante, vale a pena você dizer na sua classe. Foi do nome Simão que veio o termo simônia, ou simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo coisas espirituais. Meus queridos, a síndrome dos discípulos de Simão ainda opera em nossos meios. Comprar ou vender coisas espirituais. O que tem de gente comprando título de pastor, o que tem de gente comprando título de presbítero, de diácono, o que tem de gente comprando título de cantor, de apóstolo, é tanto nome hoje em dia, bispo, o que tem de gente comprando, pessoas que não são verdadeiramente chamadas por Deus, ou se são, ainda estão em um processo, porém querem adiantar esse processo, e aí vem aquela velha história, um faz uma coisinha para alguém que pode elevar, o outro derruba alguém que está a um nível acima dele para tentar subir logo, para tentar subir mais rápido. O que tem acontecido em nosso meio não é brincadeira, é a síndrome do mágico Simão, é a síndrome de simonia dos discípulos de Simão. Queridos, fiquemos atentos, e se você que está ouvindo é um desses que tem essa síndrome, peça ao Senhor para te libertar, para te ajudar. Você tem chamado, você tem uma vocação, você tem algo de Deus para fazer nesta vida, mas não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E às vezes nós queremos controlar o tempo de Deus, nós queremos ir adiante de Deus. É aí que entra a síndrome de Simônia, ou a síndrome de simonia, ou também podemos dizer a síndrome de Simão, o mágico. Que Deus abençoe a tua vida.